Porque aquilo que não faz sentido para mim, eu não vou conseguir passar para os meus filhos. A coisa tem que me vestir. O que eu quero deixar de marca nos meus filhos? Você acha, por exemplo, que essa falta de limite vem muito até dessa falta de autoconhecimento da família? Porque você falou assim, é importante a família entender o que eu preciso, o que eu acredito, o que eu quero marcar, o que eu quero deixar. Mas hoje, você não vê muitas... igual a gente falou, dos pais que estão parecendo adolescentes e que estão muito imaturos. As pessoas não sabem mais o que elas querem, o que elas buscam, o que é o valor para elas. E por isso elas têm essa dificuldade de passar para adolescente? Eu acho assim, que um humano só se torna humano na presença de outro humano. E quando você vê que pessoas boas têm muito a contribuir, você fala, gente, mas precisa, né? O mundo precisa disso, né? Vamos tirar algumas coisas que não precisam e vamos colocar o que o mundo precisa. Estamos aqui hoje no Que Te Marca mais uma vez, com a minha Tati, né? Mas eu sou a Vanessa Cândido. Eu sou a Tatiana Rosa. E hoje nós estamos com uma convidada muito especial, que é a Denise Cortada. A Denise, ela é psicóloga, psicanalista, membro da Sociedade Psicanalista do Mato Grosso do Sul, com 20 anos de experiência clínica, pós-graduada em psicoterapia e especialista em crianças e adolescentes. E hoje o nosso bate-papo vai girar em torno disso. Crianças e adolescentes, família, né? E todo esse universo que a Denise já traz e é a nossa maior especialista nisso. Bom, para mim é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Vamos ver o que a gente consegue, né? Fazer um bate-papo gostoso. Eu acho que poder, num tempo tão pesado, poder falar de coisas leves, né? Ou tentar falar de uma forma um pouco mais leve. Mas vamos lá. Isso mesmo. Estou muito feliz de estar aqui, estou muito feliz pelo convite, agradeço imensamente. A gente também está muito feliz de você ter aceitado, ter dado certo, porque eu falo que nesses tempos, a agenda tá lotada, né? Tá cheia. Tá cheia. A demanda é grande, né? A demanda é grande e como a gente trabalha com um horário marcado, né, acaba, mas enfim, que bom que deu certo, estamos aqui, né, e vamos poder aproveitar dar voz a tudo isso, tem, né? Com certeza, lançar luz. Olhando ali hoje, eu tava passando um pouquinho, né? Bom, conheço a Denise há mais de 20 anos. A gente não tinha nem filho ainda, A gente não tinha nem filho. Não, a gente não era nem casada. A gente não era casada, né? Não sabia o mundo que vinha aí. Por outro lado, a gente carregava uma bagagem muito grande de criança e adolescente, né? Sim. E como que eu fico... Eu já tô fora de sala de aula, já tem 7, 8 anos. Mas eu fico imaginando como que tá hoje em dia, né? Como que tá isso hoje em dia? Porque naquela época você... Ou não, tá tudo meio igual em algumas proporções diferentes. Porque a gente tinha muitos casos de muita coisa, mas não existia nem celular. Sim. Era um outro tempo, não existia celular como existe hoje, na verdade. Na verdade, a gente trabalhou com adolescentes, né? Ali na faixa de 14 a 17 anos, na época. E eu acho que é o período mais... Eu, particularmente, considero mais crítico ali em torno dos 12, 13 até uns 15, né? Mas era preparando adolescentes ali para o mercado de trabalho, então era um desafio, né? E eram na época, adolescentes de uma renda menos favorecida. Então, assim, a gente viu muita coisa. Né? Mas se a gente for pensar hoje, algumas coisas se mantêm, outras inovaram. Eu acho que hoje eles têm muito mais acesso a muito mais coisas, eles têm muito mais estímulos a muito mais coisas. As coisas vêm de uma forma muito pronta, muito rápida, né? E naquela época a gente buscava muito, né? A gente buscava, ainda procurava Mas para Google. um adolescente, esse excesso de informação... Porque, igual você tá falando, naquela época a gente não tinha. Eu posso lembrar de várias coisas claras, assim, que a gente 2005, viveu. Né? Isso. 2006. 2005, 2006. 2005, 2006. Uns 20 anos, né? Uns 20 anos. Um adolescente era como ele é hoje. Eu consigo ver isso claramente, né? Eu tenho filhos adolescentes, consigo ver isso claramente. Mas esse excesso de informação que ele não tinha, essa comparação que é muito do adolescente, né? Essa vida
exposta e De também pertencimento, passiva, né? Porque ele consome muita coisa. Sim. Né? Dentro da... Assim, eu acho que hoje, com o excesso de estímulo, a gente observa um nível muito maior de ansiedade, muito maior de depressão, muito maior de comparação entre eles. Porque, assim, dentre todas as características do adolescente, uma delas muito forte é a necessidade de pertencimento a um grupo. Até esses dias eu estava vendo não lembro de quem que era o texto, e eu achei tão legal, que falava que em torno dos 12 anos a gente não faz ideia, mas é onde a gente faz as verdadeiras amizades. Né? Porque a gente não tem tanto... A gente é quem a gente é. Então, a gente não tem aquela defesa que hoje a gente acha que a gente tem que se comportar desse ou daquele jeito. Então, a gente acaba totalmente defendido, sem muitas vezes poder se mostrar quem a gente é, né? Enfim, e esse texto eu achei muito legal. E o adolescente, ele tem essa necessidade de pertencimento, né? Então, hoje, com as redes sociais, hoje está cada vez mais forte. Por quê? A gente posta muita coisa que não necessariamente a gente é, mas quem a gente quer ser. Né? E isso mexe muito. Eu acho que com a pandemia, quando tudo veio de uma forma, 2020 mais ou menos, né? Já tinha rede social antes. Já tinha rede social. Mas eu acho que com a pandemia isso se intensificou. Então acaba mexendo sim com os adolescentes, porque hoje eles têm uma tolerância muito menor de espera. Né? Na nossa época, que seja há 20 anos atrás, que a gente já trabalhava com adolescentes, eles tinham um limiar de espera maior. Hoje é tudo muito instantâneo. Então, do jeito que eu posto algo, eu já quero que tenha não sei quantas curtidas, ou não sei quantos compartilhamentos, ou não sei quantos comentários, né? Então, assim, eu acho que hoje eles acabam... Até porque, assim, por que eu acho que, claro, todo mundo acaba se prejudicando de uma forma ou de outra, só que ele está em formação. Né? Então, assim, eles estão em formação da identidade na adolescência. Eu fico imaginando, como professora, assim, antes você tinha aquela disputa com o adolescente porque o adolescente, ele sabe mais que você, sim, né? Ele tem esse embate. São donos da verdade, eles vão questionar, né? Só que não existia esse celular e não existia a inteligência artificial. Sim. Hoje, como que tá pra dar aula? Porque, assim, eles são donos da verdade e eles têm a verdade na mão deles. E tudo muito pronto. Né? Então, não tem... Tanto que a gente observa hoje escolas que pedem para ir por manuscrito. Porque sabem que eles pegam tudo pronto, de um chat, de um negócio. Ou seja, pelo menos o aluno vai ter o trabalho de poder copiar aquilo que tem algo pronto. Por um lado, não adianta a gente brigar com isso, enquanto pais. Porque tá aí, a gente usa. Né? Esses dias eu estava ouvindo do meu irmão mesmo, acho que ele falou isso nos stories lá, que ele, quando ele foi chamado, ele estava num evento de empresários, de grandes empresários, e chamaram ele de um dia para o outro para fazer uma palestra. Ele falou, eu tenho 10 minutos para poder falar, eu preciso bolar algo. E o chat colocou para ele os principais pontos e foi o norte dele. Então, por um lado, a gente faz um bom uso, assim como os nossos filhos. Sim. Né? A questão é quando é só isso. Quando o uso é só a partir dali, porque daí vai comprometer, né, a minha capacidade do pensar, a minha espontaneidade, a minha criatividade, né, que hoje, que é o que a gente... É por isso que eu falo, não adianta a gente brigar com isso, porque tá aí. A gente tem que supervisionar. Direcionar. Porque também tem coisa bacana, né? Achar o equilíbrio. Mas o que você procura aí? Né? Tem que ser tudo pronto. Né? Uma vez eu ouvi de um adolescente que fez uma prova com o chat aberto. Então, fazia numa determinada escola, no computador, né? Só poderia entrar naquele servidor, só que eles tinham acesso ao celular. Né? E esse adolescente me disse, se o chat acertar, eu tirei tudo 10. Né? Ou seja, né, é como se, por um lado, tem um lado onipotente, porque daí você tira, vamos supor, né, tira-se 10 nessa prova. Eu tenho a sensação de que eu tirei. Não fui eu. Só que o adolescente, ele está em formação. Se a gente não consegue falar sobre isso, conversar sobre isso com os filhos, isso acaba, sim, prejudicando eles. Eu vou proibir meu filho de usar? Não tem como. Você vê quais as maiores diferenças que você vê hoje dentro de consultório nessa pós-pandemia? A maior diferença? Eu acho que a demanda aumentou muito. A demanda aumentou realmente muito. Eu acho que as pessoas passaram a ver a necessidade. Né? Talvez assim tenha aumentado, a gente observa um aumento, isso são dados, não são meus, tá? Um aumento tanto da ansiedade como da depressão em crianças e quando você fala em dados, tá, os dados eu escuto, mas ouvindo de você, realmente assim, não, dentro do meu consultório aumentou. Eu acho que as pessoas, é como se lançasse mais luz sobre isso.
E as pessoas passaram a ver não como algo, um luxo, mas como, de fato, uma necessidade. Porque eu acho que a pandemia, primeiro que a gente lidou muito perto com a morte. E isso dá um medo. Né? Até para a gente poder acalmar os filhos, a gente também tem que estar um pouco mais tranquilo para a gente poder dar esse suporte de uma forma mais presente ali com eles. Então, eu acho que com a pandemia trouxe muito isso. Né? E aí as pessoas veem mais, porque elas passam... Quando a gente lida com a morte, você lida com algo muito incerto. A gente sabe que a única certeza da vida é a morte. Mas quando a gente pensa na morte, a gente pensa num fim, numa finitude. Para a criança, para o adolescente, eles vêm de uma outra forma. Se a gente for tentar voltar na nossa adolescência, a nossa sensação de onipotência era máxima. Se a gente começar a buscar, puxar na memória as coisas que a gente fazia e que muitas vezes os pais nem sonhavam com aquilo, né? É uma sensação de infinito, de que a gente não tem fim. E a pandemia nunca vai chegar ao fim, né? E na pandemia isso escancara. Por quê? Porque começa a falecer pessoas próximas, ou o pai do fulano, o avô do ciclano. Então isso passa a ser algo mais próximo de uma realidade que se vive, né? Então eu observei sim que após a pandemia, né, o consultório aumentou, principalmente assim, Vanessa, o acompanhamento não só psicológico, mas também da gente solicitar avaliação psiquiátrica diante do sofrimento que se observa em crianças e adolescentes. Até porque o mundo ficou mais urgente, né? Mas muda também o grau de ansiedade, muda o nível de depressão. Aumenta. Porque ela sempre existiu. Ela sempre existiu. Talvez hoje, por todo o estímulo, a urgência que a gente vive, isso se escancara. Isso se escancara. Porque, por exemplo, se você me manda uma mensagem e eu vi, na minha cabeça eu já tenho que te responder. O adolescente também, é instantâneo. Na verdade, quando a gente entra de uma forma mais madura, a gente pensa o que pode esperar, o que é urgente, né? Para o adolescente entra tudo e para muitos adultos também. Né? Depende da forma como a gente vê. Mas para eles é tudo muito urgente. E eu acho que a rede social, de um modo geral... coloca muito a questão da competição, da comparação, né? Então eles se sentem péssimos. Por exemplo, hoje quando a gente pega, a gente tem discernimento, hoje com 40 e pouquinhos anos, acho que a Tati nem eu tanto. Eu tenho 36. Né? A gente tem noção de que muita coisa ali que a gente vê não é real. Que eu coloco algo que eu gostaria de ser, ou só aquilo que é bom. Um recorte da minha vida. Um recorte da minha vida. Mostrar. Isso, aquilo que eu quero mostrar. Porque também quando a gente vê algo mais pesado, você fala, eu não quero ver isso aqui não. Né? Já o adolescente, eles entram e eles vivem aquilo ali como algo muito real. Então, eles têm o Dix do Dix, aquela coisa que é mais privada. Então, assim, eles criam, por um lado, tem a sensação de pertencimento, porque ali eu fico muito poderosa, eu vou editar as minhas fotos, eu vou usar, né, inteligência, eu vou usar um monte de coisa, né? Porque o adolescente tem essa necessidade de poder se sentir, ter essa sensação de pertencimento, como todos nós, mas para eles é mais forte, até para eles poderem se autoafirmar, vou colocar dessa forma. Só que quando eu não entro nesse padrão que a internet tenta me colocar, ou eu acho que eu tenho que atender a expectativa do outro ali na internet, eu me frustro muito. Que é o que a gente vê hoje nos adolescentes. Né? Mas, assim, de uma certa forma, eu acho que o adolescente, ele tem essa conexão, mas é uma conexão diferente com a internet. Por exemplo, o Ivan, ele não tem rede social. É um perfil, e é até muito do perfil dele, né? Ele não tem rede social. Só que ele adora música. Então, ele vai fazer o quê? Pesquisa de música. Ele vai usar a favor dele. Ele vai usar a favor dele, né? Então, ele sabe tudo. Acho que desde quando os Beatles nasceram, tudo que os Beatles fizeram, né? Então, assim, é muita perspectiva para onde ele vai em relação a isso. Não é que ele deixa de usar. Eu também tenho que limitar. Não, filho, já deu. Agora o celular para fora do quarto. Agora guardar, né? Primeiro faz essas coisas, depois você vai pegar no celular, né? Tem esse controle. Mesmo que seja uma coisa boa. É legal procurar sobre os Beatles, tudo é legal, é o equilíbrio, mas lidar com isso. E quanto à exposição, o que eu vejo? Chega uma idade ali que não existe a exposição, porque você não pode tirar uma foto deles,
né? Não, mas você vai postar isso, mãe, né? Eu vou aparecer, né? Não quer. Tanto do menino e principalmente da menina. Né? Você vê que você falou agora desses dics, eu fiquei pensando o que elas postam ali nesses dics, né? Na maioria, você vai olhar, não tem uma foto. Então, mas não tem no feed. Porque o adolescente é muito assim, por exemplo, o que é que vão pensar? Então, entre eles vão colocar. Porque, por exemplo, se a gente for pensar no Dix, ou Dix do Dix, sei lá, né? O que é aquilo ali? Aquilo que não pode ser visto pro geral, em especial pelos meus pais. Os melhores Entendeu? momentos dos amigos. Até porque é uma forma também de privacidade que eles sentem. Eles não gostam, né? Grande parte, acho que tem uma fase ali dos 14, 15 anos, né? Que eles não querem tirar aquela foto conosco. Mais pra frente eles começam. Voltar, Eles começam. Porque o adolescente, ele precisa disso, né? Então, assim... E é curioso, porque a internet, eu acho que hoje os pais também, muitos pais hiperconectados, né, Vanessa? Então, às vezes é difícil a gente controlar, porque a gente também tá ali às voltas, seja no trabalho, seja porque eu também tô pensando em outras coisas, distraindo a minha cabeça, né? E de um filho, você não consegue esconder nada, porque você vai falar pro filho ler um livro, se você não tira o celular da sua mão. Não é? Ainda mais o adolescente que vai questionar a nossa incoerência. E a criança, ela vai absorvendo isso daí, né? Peraí, ela vai observando, ela vai absorvendo. Agora minha mãe fala, não, você vai ler um livro. Exato. Então, assim, quando eles colocam, eles precisam daquela aprovação. Eles precisam serem vistos. Seja dancinha no TikTok, antes tinha qual que era aquele que foi extinto? O Snapchat. O Snap, né? Então, assim, eles têm, porque daí é visualização única. Então, de alguma forma, o adolescente, ele se protege ali. Né? E hoje em dia, essa coisa... O TikTok até que eu não sei mexer muito, assim, né? Eu sou meio alheia. Né? Mas eles se veem ali. É uma reprodução. Se a gente for pensar aquelas dancinhas, aquelas coisas, é uma repetição, uma reprodução. Então, eu passo a imitar porque eu quero me sentir incluído ali. E dessa forma, a gente se coloca. É porque hoje, é curioso, né? Eu tô falando aqui... Por mais que a gente fala de adolescente, hoje a gente vê muitos adultos com comportamentos muito adolescentes. Muito adolescentes. Maturos. Será que isso sempre existiu? Ou a gente vê mais agora, né? Eu acho que sempre... Talvez com a rede social, que a gente tem mais acesso às pessoas, E eu acho que também tinha uma coisa assim, né? Nossos pais, nossas mães ali com 40 anos, gente, era uma mulher tempo, muito adulta. Hoje a gente vê mulheres de 40 anos adolescentes. Né, com funcionamento com filhos adolescente. E com funcionamento adolescente, com filhos adolescentes. E é uma coisa da adolescência também, né? Eu costumo dizer assim, que quando a gente tem um filho adolescente em casa, a família toda adolesce. Porque a gente revive muita coisa. Muita coisa, A gente se coloca no lugar, tempo, né? E eu acho que mexe com questões que são nossas. Se a gente não tem isso muito claro, a gente vai rivalizar com o filho. A gente vai lidar de igual para igual. Sim. Né? Às vezes a gente observa assim, pais, tanto pais quanto mães, que se vestem, né, como filho, no estilo do filho. Cada um tem o seu tempo. Né? Mas por que a gente rivaliza? Possivelmente porque ficaram resquícios da minha adolescência que eu não estou podendo ver. E aí eu vejo no meu filho, aquilo esbarra em questões que são minhas. Né? E a tendência de eu poder atuar com esse adolescente de uma forma adolescente, enquanto mãe, né, é muito fácil. Porque é um período da nossa vida muito intenso. Né? É um período da nossa vida cheio de hormônio, e como viril. Que cada um lidou com isso também, né? Exato. Se você teve uma adolescência que você lidou bem, você tende a lidar melhor com a adolescência dos seus filhos? Com certeza. Né? Porque eu consegui vivenciar aquilo ali, a minha adolescência. E hoje me enxergo como um adulto, ponto. Exato. Então, eu vou permitir, porque, por exemplo, assim, vou tentar trazer um exemplo. Quando os filhos, vou pegar um assunto que é mais polêmico, assim, é mais difícil de falar, talvez, com os filhos, que é sobre a sexualidade. Se a gente vive a sexualidade dos filhos, querendo saber detalhes, querendo saber como foi, se ficou, se não ficou. Gente, isso aí é de uma forma tão invasiva, né? Mas, Denise, a gente não pode saber, claro que a gente pode saber, desde que o filho vá contar. Desde que a gente crie um canal de comunicação com os filhos, né, para que ele se sinta muito confortável para poder falar sobre isso. Né? É uma construção que vem desde criança. Sem que a gente precise saber de detalhes, porque isso é algo muito íntimo. E eu não falo só da relação sexual em si, mas de um beijo. Né? Porque senão a gente vivencia, né, com os filhos algo que é deles. Né? Eu lembro de uma situação...
quando a gente conversa, assim, eu acho que quando a gente vai conversar, vou pegar lá um adolescente de uns 16 anos, um menino de 16 anos mais ou menos. Já passa muita coisa. Tem meninos nessa idade que bem antes já tiveram relação sexual. A gente vai fingir, eu acho que parte nossa quer fingir que está tudo sob controle e nada está acontecendo. Parte nossa dá um medo danado, né? Porque se a gente não abre esse canal de comunicação, eles vão buscar em outros, vão buscar com amigos, com rede social, com o chat que fala tudo que a gente quer ouvir, né? E ao mesmo tempo dá muito medo perguntar, porque a gente não sabe o que a gente vai ouvir. Né? Então, quando a gente diz para o adolescente, olha, o negócio é o seguinte, você está crescendo, né? É natural, né, que você pense em algumas coisas, que você sinta vontade. E, ao mesmo tempo, é importante que você possa se proteger. Né? Você sabe como é que faz isso? Ah, eu sei. Então, tá, ó, não quero saber de detalhes, mas eu preciso que você se cuide. Que você tenha respeito, que você se valorize. Ou seja, são conceitos, é aquela coisa da moral, da ética, que a gente vai colocar para os filhos, né? São os coisas que a gente acredita. Que isso também que é necessário. Que também é necessário. Que faz parte da criação que você contextualizou. Isso. Né? Que você carrega. E aí, por exemplo, mas Denise, você vai induzir seu filho a isso abrindo esse tipo de conversa? Não. Você vai dizer para ele que você sabe isso. Eu tô aqui. Né? Não é que a gente autoriza, mas a gente, porque assim, o adolescente vive tudo muito de uma forma proibida, muito culposa. Se a gente não fala disso, para eles é muito angustiante. Mas eu não preciso saber dos seus detalhes. Nem me conta. Sim. Né? Porque tem pais que querem saber disso. E tem adolescente que vai chegar, vai contar naturalmente, vai ser o perfil dele. Agora a gente precisa saber até onde a gente vai com os filhos. Né? Porque em termos daquilo que a gente coloca mesmo, daquilo que eu acredito, das crenças da minha família, eu preciso colocar para o meu filho. Filho, eu acho certo isso, eu acho errado aquilo, até porque ele está em construção, né? E dentro dessa construção toda, assim, o que você enxerga mais, assim? A gente sempre tentando, de uma certa maneira, eu estava até lendo sobre isso, a depressão nos jovens, nos adolescentes, a ansiedade, a gente culpa muito a pós-pandemia, a gente, né, tem toda essa relação moderna do mundo, pensando quando lá atrás a gente já existia e via isso também, né, claramente. Mas existe um canal para onde não só julgar, adolescência é difícil mesmo, né, como muitos pais falam assim, é difícil mesmo, gente, adolescência, meu Deus do céu, né. É difícil lidar com a gente. É difícil lidar, Então, assim, que caminho que seria saudável, assim, pra gente não deixar disfuncional depois, lá na frente, apesar que todas as fases você vai passar por uma infância, uma adolescência, né? E a vida adulta. É uma construção, né? Um processo. O que você diria para os pais hoje, assim? Vamos tentar ir por um meio. Claro que cada um tem a sua vida, a sua realidade, a sua criação, o seu modelo, né? Até porque filho é uma junção de pai e mãe. Sim. De dois mundos muito diferentes na construção de uma casa, né? De uma família. De uma família ali, né? Então, para onde que nós vamos? Posteriormente, irmãos ou não também, né? Muitos filhos únicos. Para onde que nós estamos indo? Vamos tentar ir por um caminho para deixar mais leve essa vida e a vida com o adolescente, a vida do adolescente também? Vanessa, eu acho que esse é um ponto muito importante, assim, que eu acho que hoje... E eu defendo muito isso, sabe? Porque eu acho que hoje tem muitos manuais. Você precisa agir assim, como criar filhos felizes, como criar... E aí você vai falando, gente, tá, mas o que faz sentido para mim? Porque aquilo que não faz sentido para mim, eu não vou conseguir passar para os meus filhos. A coisa tem que me vestir. Até para eu poder sustentar aquilo que eu vou colocar para os meus filhos. Então, por exemplo, eu acho que se puder deixar um recado para os pais, eu acho que a primeira coisa, ver, assim, o que a família gostaria? O que faz sentido? No que eu acredito? O que eu acho certo? O que eu acho errado? Porque, assim, cada família é singular. Talvez a sua família, a gente é amiga, né? A sua família vai ter um jeito de funcionar, a minha vai ter um jeito de funcionar, e isso faz único. Então, eu acho que quando a gente pensa nos filhos, tem que ver aquilo que faz sentido para os pais. Em termos de conceito, em termos do que eu acredito, daquilo que eu acho correto, né? Do que eu quero passar para os meus filhos.
O que eu quero, né? Vou usar o jargão de vocês, né? O que eu quero deixar de marca nos meus filhos? Em termos daquilo que eu acredito ser importante para a formação deles, né? Porque, por exemplo, assim, a comunicação é uma coisa importantíssima na relação. A presença é importantíssima. E não é assim, eu ficar 24 horas com meu filho, mas é a qualidade da minha presença. São as marcas que eu deixo ali nos meus filhos, né? Então, por exemplo, isso vai entrar a questão do limite, que às vezes a gente acha assim, eu vou ser super legal, super harmônico. Gente, o limite é extremamente organizador. E hoje, o que às vezes a gente vê são crianças e adolescentes que se debatem pedindo limites, né? E aí eles vão transgredir, aí eles vão infringir, né? E o que eles querem? Eles querem... Porque o que representa o limite? Até onde eu posso ir, né? Então, por exemplo, aqui gente tem um tempo... Né? Aqui a gente tem um tempo de início e de fim. Isso me dá uma segurança. Certo? Para as perguntas que você vai fazer, para a forma como eu vou responder. Porque a gente tem um limitador. A família também é assim. Porque se o adolescente ou a criança, eles não sabem até onde eles podem ir, eles vão testando. Mas, Denise, você acha, por exemplo, que essa falta de limite vem muito até dessa falta de autoconhecimento da família? Porque você falou assim, é importante a família entender o que eu preciso, o que eu acredito, o que eu quero marcar, o que eu quero deixar. Mas hoje, você não vê muitas... igual a gente falou, dos pais que estão parecendo adolescentes e que estão muito imaturos. As pessoas não sabem mais o que elas querem, o que elas buscam, o que é o valor para elas. E por isso elas têm essa dificuldade de passar para adolescente? Eu acho assim, Tati. Ou para criança? Hoje eles têm todo mundo tem muito estímulo. Sim. Então, por exemplo, se a gente for abrir uma rede social, né, tem curso para tudo. Né? E aí eu fico com tudo ali na minha cabeça. Se eu não tiver uma capacidade de pensar e de discernir, eu vou ter tudo, mas eu não vou ter nada, porque eu não vou saber o que eu vou fazer. E hoje eu acho que tem um conceito que a gente ouve muito de que o passado, né? Como era, jamais eu vou fazer. Gente, tem coisa que está na gente. Né? Eu lembro de uma frase, eu não falo essa frase porque me irritava demais, mas constantemente ela é presente na minha mente. Que a minha mãe dizia assim, tipo, possivelmente quando eu falava alguma barbaridade, né? Dá um tapa na testa e diz que está sonhando. Até hoje, essa frase é muito clara. Né? O que é isso? É quase um chacoalhão. Isso é noção de limite. Então, por exemplo, eu não vou reproduzir nada do que eu tive. Claro que eu vou. Porque tem coisa que a gente passa... Né, ou que a gente reproduz sem que a gente se dê conta. Mas eu acho assim que hoje criar filho é mais difícil. Por quê? Tem muito estímulo. As famílias, as configurações familiares mudaram muito. Então, por exemplo, eu sou de um tempo onde final de semana era a casa dos avós. Não tinha essa formalidade de chamar para almoço. Era todo domingo na casa dos avós. Né? Então tinha aquela coisa da família, daquela coisa grande... Todo mundo palpitava, né? Se uma tia brigava e tal, ia tomar ralo, né? Então, assim, eu sou desse tempo. Hoje em dia, se eu tiver, né, que chamar a atenção de um sobrinho, eu vou estar cheio de dedos. Porque já não pode. E tem uma outra coisa que eu acho que talvez o que dificulta muito dos pais muitas vezes se posicionarem. Eu não posso traumatizar meu filho. Esse limite de que... Essa semana eu ouvi de uma mãe... Que muda muito, né? Quando a gente não tem mais criança pequena. Muda até o seu meio, porque você não tem mais amigos que têm crianças pequenas, né? Muitas vezes. E até maluco isso, né? Porque você sai de festa de aniversário, você não tem mais festa de aniversário de criança. Você não sai, eu não sei nem como que tá deixa sendo. Os filhos. É uma outra fase, né? É um outro tempo. E uma mãe me falando, não, porque não podia assistir tal desenho, que tinha isso, que tinha aquilo, porque aquele desenho... Induza isso. E eu falei, gente, a gente na viagem, pensando sobre isso, né? Porque a gente passou na frente da casa do Chaves lá, né? Eu falei, Narine, já pra pensar que a gente foi criada na fase do Chaves. O Chaves não tinha mãe, era uma criança abandonada. A Chiquinha apanhava do pai. O Kiko não tinha pai. Era tudo disfuncional naquela vila. O bullying corria solto, né? Era um outro tempo. E a gente não tinha essa... Minha mãe não se preocupava se o Chaves ia falar um palavrão. Não tinha isso, não tinha essa conversa. Não era uma coisa tão extremada, né? Hoje tudo, até a própria Peppa, né? A Peppa era da época dos meus filhos, né? A Peppa, ela era teimosa.
Os nossos filhos têm fases que são extremamente teimosos. Né? O fato deles assistirem... Não tornaria eles teimosos, Exato, eu acredito. Né? Ou os programa dos Trapalhões, ou do Sai de Baixo. Se a gente for você vê isso? Você vê, assim, uma polêmica realmente que confunde até os pais, como você disse. Eles absorvem muito o que tá na rede social. Aí vem um especialista e diz que não. Que se você assistir tal coisa... A gente foi criado na época da Xuxa, gente. Então, assim... E a Xuxa, tinha a Xuxa, a Mara e a Angélica. Né? Tinha todos. Voo de táxi. Voo de táxi. Como que você vê isso? Porque essa mãe, ela tá ali tentando ser boa. Tentando aprender. Então, assim, como que ela tem hoje pra aprender... a ser mãe, se isso é possível, ela vai olhar na rede social e um especialista falou que não é legal assistir isso ou fazer aquilo, né? E ela tem toda... Mas ela também lembra da criação dela ainda, como você disse, essa base toda, tem tudo isso. Como que ela fica e como que ela deixa essa criança? Assim, eu acho que tem vários pontos nisso aí pra gente poder pensar. Primeiro que hoje em dia, eles têm muito mais tempo de TV, por exemplo, na nossa época, a gente esperava determinado horário para poder assistir o desenho, né? Então, era no período da manhã, ou, né? E à tarde, acho que era sessão da tarde, sei lá o que era. Hoje em dia, eles têm acesso a tudo o tempo todo. É Netflix, Amazon, sei lá o que é. Né? É tudo, YouTube, é tudo o tempo todo. Então, a gente tem que segurar esse sentido, porque senão eu só me relaciono aqui e é estímulo o tempo todo. Né? Mas eu acho que talvez o que a gente tenha que pensar é que se eu deixo meu filho o tempo todo à deriva para ele tirar as próprias conclusões, ele vai ficar perdido porque ele ainda não tem a noção do limite. Agora, se eu pego uma situação, vamos pegar aí o desenho da Peppa, porque eu ainda tenho uma certa memória da Peppa, e a gente orienta. Você viu que a Peppa fez tal coisa? O que você acha disso? Ah, porque aqui em casa a mamãe não deixa fazer tal coisa. Aí você vai direcionando, porque senão a gente tenta proteger os filhos de um mundo que tá ali. Mas como que você acha que tá essa mãe? Essa mãe tá confusa. Porque eu acho que hoje, pelo excesso de estímulo, muitas pessoas, Vanessa, perdem a capacidade do pensar. Então a gente vai... Senso crítico. O senso crítico. A gente vai com a banda. E às vezes a gente tem que tocar a nossa banda. Na nossa casa, quem tem que tocar a nossa banda somos nós. Então, por exemplo, assim, vou pegar aí o adolescente. Ah, porque vai todo mundo. Na nossa época já tinha, que todo mundo é esse. Você não é todo mundo. Hoje a gente observa alguns pais que não suportam essa dose de pressão porque o meu filho vai ficar excluído. Vai todo mundo. Em alguns momentos, sim, meu filho vai ficar excluído. Em alguns momentos, meu filho não vai ser chamado para determinado aniversário. Se eu desesperar junto com ele, quem que vai acalmar o meu filho? Né? Agora, se eu falar, filho, né, por que você acha que você não foi chamado? Ah, porque o fulano implica comigo. A gente poder ajudar a pensar, né, é um outro ponto. Então, é isso que eu falo. Assim, será que eu devo querer ir em todo aniversário também? Exato. Será que toda amizade eu tava afim de ir, vai o fulano, vai o Beltrano. Porque assim, se a gente for pensar, criança e adolescente, eles são cruéis. Né? E hoje eu acho que tem uma coisa, eu não sei nem te dizer assim, tem coisa que hoje é muito frágil. Os vínculos estão frágeis. Os vínculos estão descartáveis. Então a gente tenta proteger os filhos de algo que não tem como. O nosso filho vai se frustrar. E ele vai precisar se frustrar até para que ele possa se fortalecer e ele possa crescer. Que eu acho que daí a questão da inteligência artificial, né, eu acho que talvez nesse aspecto ela prejudique muito. Eu acho que tem um lado bacana, né, que não adianta, que eu acho que tem muito ganho. Tem muito ganho. Né? A gente tem que saber fazer o bom uso. Vou pegar aí o exemplo do Ivan. Né? Em contrapartida, o IA não vai frustrar a gente. Tô aqui lembrando, esses dias estava um negócio, qual que é a bênção? Gente, o povo entrou naquilo, né? Todo mundo precisando de algo concreto para você poder pensar sobre você. E, na verdade, vai dizer algo que a gente quer ouvir. Né? Então, esses dias eu ouvi de um grupo de colegas de profissão falando, né? Gente, a fulana, conversei com a fulana, ela tá fazendo terapia com a IA e tá adorando. Aí outra falou, gente, a fulana também tá fazendo... Já tem estudos em relação a isso, inclusive, né? Tem. E aí você se questiona. Uma vez eu li, até escrevi na época um trabalho sobre... Eu li uma frase, mas eu não lembro de quem que era. E eu citei essa frase num trabalho.
mais ou menos assim, que um humano só se torna humano na presença de outro humano. Que é a troca, que é o vínculo, que é o afeto, que é isso que as famílias precisam. Que é a presença. É a gente poder suportar o sentir, suportar o desconforto, suportar não estar bem, suportar a frustração e suportar coisas boas também. Porque às vezes a gente se depara com pessoas que não suportam aquilo que é bom. Elas vão dar um jeito de atacar. Né? E eu acho que hoje o sentir, né, não está podendo. A gente precisa sentir. Não está podendo o básico, parece, né? O normal. Esse final de semana, a gente foi na missa. E eu fui na missa no sábado à noite. Porque eu ia pedalar, né, Denise? E a gente foi na missa no sábado à noite. E aí ia ter um casamento na missa. E aí as crianças nunca foram num casamento que não fosse um casamento, né? Geralmente elas vão num casamento. E aí o padre anunciou que haveria um casamento. Aí as crianças, como assim? A gente foi convidado, você conhece, mãe? Eu falei, não, né? E foi muito bonito. E um contato de experiência diferente. Para entender que um casamento, ele ainda é um casamento, né? Ele é um matrimônio, não é aquela festa toda, ele não é o desejo do vestido, ele é o desejo, ele é a família. E era uma legitimação, claro, óbvio, não era o casamento com todos os convidados do casal, mas as crianças acharam o máximo. Elas falaram, nossa, que casamento bonito. Por quê? Porque foi simples, foi verdadeiro, foi sincero, né? Eu acho que você entrou num outro ponto que eu acho que é fantástico, que a gente não falou aqui, sobre a espontaneidade. Hoje as pessoas correm disso. E o mundo precisa disso. Da simplicidade. Do cuidado. Isso é sofisticado. Isso é sofisticado. E todo mundo quer se parecer. Exato. Eu tenho que fazer aquilo porque tá todo mundo fazendo. E isso entra a questão das redes sociais também. E não só os adolescentes, os adultos. Os adultos. Isso preocupa. E assim, o espontâneo, o gesto espontâneo, gente, é maravilhoso. Você poder ver uma criança brincar, uma criança criar, é maravilhoso. E hoje em dia, às vezes é muito difícil, porque é perigoso. O que é perigoso? Vai brincar, vai sair. Vai se sujar, É um outro tempo, claro. Eu acho que hoje a gente, né, Campo Grande, principalmente, assim, cresceu muito, embora eu acho que ainda tenha uma característica muito provinciana. Né, a gente brincava na rua, a gente descia a pé, ia não sei aonde. Hoje a gente tem que tomar alguns cuidados. Mas eu acho que não é para tanto cuidado, tanta alerta, tanta tragédia. A gente tem que cuidar os filhos, mas eles também precisam ralar joelho, eles também precisam se machucar. Perder o tampão do dedo. Eles precisam fazer isso. Né? Aprender a andar de patins, cair da bicicleta, né? Brigar com um amigo. Olha, esses dias aconteceu uma situação, o meu mais velho tá morando fora, o Dudu tá fora, desde abril. E ele tá numa cidade do interior de São Paulo, levou a bicicleta dele, foi para jogar bola, então assim, mora perto do clube e tudo ele vai de bicicleta. Para a escola ele vai de bicicleta, para o treino ele vai de bicicleta. E a mãe aqui foi visitar. Agora nas férias, cheguei lá, ele treina de regata e ele tava com um ralado significativo aqui e aqui. Na hora que eu cheguei, acho que eu nem dei oi, eu já perguntei o que tinha sido. E ele me disse assim, ele falou, mãe, um carro abriu a porta. Eu tava indo pro treino, um carro abriu a porta e eu desequilibrei. Na hora, por que você não me contou? Ele falou, porque eu sabia que você e meu pai iam ficar preocupados. Enfim, né, o que isso faz a gente pensar? Que os filhos vão passar por coisas que às vezes não tem como a gente proteger, blindar. A gente vai orientar, né? Porque depois disso a gente também rezou a missa aí. Você tem noção que isso poderia ter pego o seu rosto, você poderia ser atropelado, você tem que prestar atenção. Porque a gente, quando as situações acontecem, claro, quando elas não são trágicas, né? A gente usa delas até para poder dar um exemplo e poder explicar para o seu filho. Porque se não acontece, fica uma utopia. E aí vem aquela superproteção, né? Não posso contar nada que está acontecendo, nada que está passando. Muitas vezes você vê pais com problemas financeiros que os filhos não fazem ideia. Então, por isso que, eu tô falando de adolescentes, né? Que quer uma coisa, quer outra. Por quê? Porque não tem noção nem da realidade do país, né? Digamos assim, imagina da questão da casa. Sim. Né? Então, e ele vai o quê? Porque ele não pode frustrar. Sem poder ver que é organizador. Claro, não vai ser uma vida de frustração. De frustrações, e né? E que são coisas do dia a dia, né? A são escola vai mais. Você não pode mais ser frustrado na escola,
num namoro, numa amizade, né? Exato. Nem num corpo. Porque se o adolescente não tiver aquele corpo também, como que essa mãe fica? Né? Então, assim, a gente tem que ajudar os filhos a se... Assim, porque, por exemplo, eles vão chegar em casa, para nós, os filhos sempre vão ser os mais especiais e os mais lindos. Mas os meus filhos na sua casa não vão ser vistos dessa forma. É isso que eles precisam entender. É mais uma criança, né? Eles são especiais para os pais. Né? Fora, vão ter meninos que vão ser melhores, vão ter que vão ser piores, vão ter que vão ser iguais. Então, eles não vão ser tão especiais, eles não vão ser especiais como eles são em casa. E, às vezes, a gente quer que os filhos sejam, né, que eles sejam vistos a todo momento. E não é. O olhar está dentro. E falta também até esse convívio, como você falou da questão dos avós, muitas vezes hoje não tem essa... Antes eu ia na casa dos meus amigos, dos meus primos, sem avisar, chegava, almoçava, não tinha toda essa cerimônia, toda essa organização. E hoje em dia eu vejo muito que as crianças não têm esse convívio com outras crianças, né? A não ser que esteja todo mundo em cima. Eu lembro meus primos também, família grande, se reuniam na casa dos meus avós. Acabou. E é uma delícia, porque eu acho que são as memórias que ficam... de um tempo que não volta mais, tá dentro. E aí vem a autoridade, né, Denise? Então, assim, a escola, ela perdeu muita autoridade. Pelo menos o que eu vejo de grupo de mães, assim. Ela perdeu muita autoridade, porque ela é sempre questionável. Não, mas a criança questiona o professor, a mãe dá razão para a criança, que, né, a gente conversa muito sobre isso, uma inversão de valores, né? Então, o professor, ele perde essa autoridade, a escola perde essa autoridade. Quem ganha essa autoridade? A criança? Então, e aí fica uma coisa totalmente onipotente, né? Onde eu controlo o mundo. Na verdade, não é assim. Né? Eu acho que as escolas... Tem escolas e escolas, né? Eu acho que hoje eles questionam muita coisa. Eu fui aluna de uma escola aqui super tradicional e eu lembro que a gente ficava de castigo, a gente perdia o recreio olhando para a parede, né? A diretora na época quebrava a régua nas costas e era uma coisa que, claro, que hoje não poderia ser feito isso, eu acho que nem a gente autorizaria, né? O extremo, né? Mas uma punição tem que ter. Porque se a gente apronta algo, e a gente apronta, é natural, né? Alguma punição tem que ter. Né? Agora, o que não dá, assim, eu acho que são... quando você coloca isso, eu acho que são os dois lados. Às vezes a escola perde, sim, a autoridade, né, diante de pais que acham que os filhos não podem ser frustrados. Né? Por um outro lado, eu acho que às vezes as famílias também delegam às escolas uma função que não é da escola. Como também, às vezes, a escola exige, né, ou prefere alunos que não deem trabalho, mas que cumpram ali o protocolo, né, para não ter mais trabalho com relação àquele aluno que está num período mais transgressor, vou colocar dessa forma. Então, eu acho que são vários pontos, né, que faz parte do relacionar. E eu acho que às vezes a gente fica tão endurecido nas relações que a tendência nossa é ver uma coisa só. Não, são vários ângulos. Sim. São vários ângulos. E eu acho que uma das coisas, assim, que hoje a gente busca resposta para tudo. Então eu vou buscar, não é mais no Google, né? Eu vou buscar e eu preciso ter uma resposta, porque eu não posso ficar com a dúvida, porque a dúvida me angustia. Por que eu tenho que ter tanta certeza? Não tem como a gente ter certeza. Não tem como eu ter controle das coisas. Não. E com os filhos, principalmente, às vezes a gente suportar não saber e ir vivenciando com eles ali lado a lado é fundamental. Porque a gente não tem, às vezes os filhos perguntam coisas para nós, e eu acho que os pais, vou me colocar enquanto mãe, né? A gente tem aquela, nossa, eu tenho que responder, eu tenho que saber a resposta. Às vezes a gente não sabe. E o filho idealiza, eles acreditam que a gente saiba de tudo. Às vezes a gente vai procurar saber, assim como um professor. Tem coisas que a gente pergunta para professores que é natural que eles não vão saber, eles não precisam ter todas as respostas. Sim, mas eu digo assim, nessa descaracterização da autoridade. Ah, sim, sim. Entendeu? Da inversão, né? Da inversão. Isso também acontece nas famílias, né? Sim. Os filhos determinando um cardápio. Os filhos determinando para onde eu vou viajar. Uma coisa é eu perguntar, vocês querem ir para tal ou tal lugar? Né? E eles se sentirem empoderados em poderem participar. Esses pais viverem a vida dos filhos. Isso é um problema. Né? Porque é um peso muito grande para os filhos. Né? Então, assim, é um peso. E para os pais também é muito difícil. Porque fica só em cima daquele filho.
Então, o meu filho, ele vai poder, né? Ou, por exemplo, assim, quando a gente dá muita opção de escolha, é como um adolescente, aí vamos pegar aí quem acaba de tirar carteira com 18 anos, que é um adolescentão ainda, né? E um pai dá um carro super potente. A chance desse adolescente dar um PT no carro é muito grande. Porque eles têm um poder na mão que eles ainda não sabem o que eles vão fazer com isso. Como usar, né? E aí vem uma sensação de destruição. Porque eu também não sabia o que fazer com aquilo. E as regras, né? Porque eu vejo assim, bom, pelo menos lá em casa, vai aprender a dirigir com 18 anos. Né? Pra mim funciona assim, você não pode dirigir com 16, você não pode... Por que você vai saber dirigir com 16? Você não pode, entendeu? Então pra mim funciona assim, com regras. Uma regra que é estabelecida em sociedade, não apenas minha, né? A minha é o cumprimento da regra. Mas quando você vê o quê? Esse descumprimento da regra, né? Esse vamos fazer aquilo que eu tô com vontade, não porque... Isso, fica no prazer. Prazer, né? De fazer sem o que eu poder quero. Frustrar. Né? Então, o que os filhos precisam entender? Que eles podem muita coisa, mas nem sempre, nem tudo. Isso serve para nós também. Né? Numa sociedade hoje, né, que fala muito, você pode ser quem você quer quiser. ser. A gente pode, dentro dos nossos limites, dentro das nossas limitações. Que são várias. Cachorro não vira gato. Né? Que são né? várias. Exato. Né? Então, eu posso ser quem eu quero ser dentro daquilo que eu suporto ser. Porque senão fica algo muito onipotente, muito grandioso. Né? E aí a gente deixa de se relacionar, a gente passa por cima de todo mundo. Na verdade, essa criança, esse adolescente, consegue nem construir uma relação, né? Porque quem que sou eu na relação? E eu acho que isso, Vanessa, por exemplo, a criança, o bebê, né? Vou voltar atrás um pouquinho. Se vê a partir do olhar inicialmente da mãe, e num segundo momento do pai que entra para cortar o cordão e aí essa criança olhar para o mundo. Né? Se eu não consigo estabelecer um bom vínculo com o meu filho, como é que ele vai se ver? Se ele se vê através do meu olhar. Né? Vamos pensar no olhar da mãe como um espelhamento. Né? E assim, eles aprendem a se relacionar com pai e mãe. A forma como eu me relaciono com o pai e a mãe é a forma como eu vou me relacionar lá fora. Como é que eu estou me relacionando? Né? Porque assim, dificuldades vão aparecer? Claro que vão. Em todas as fases do desenvolvimento. Todas as fases do desenvolvimento. Até quando a gente fica adulta, às vezes a gente também tem dificuldade de se relacionar com os pais, né? Que já estão aí numa envelhecência. Né? Mas como é a base disso tudo? Como é a estrutura disso tudo? Mas aí quando você fala de estrutura, você fala de uma estrutura desde o casal. Sim. Né? Sim. Tô falando de uma família que tem uma estrutura diferente, né? Sim. Que é uma realidade hoje em dia, né? Mas como que é a base desse casal? Porque às vezes os pais acham que tem que viver para os filhos. Sim. E apenas com os filhos, né? E isso, claro que isso é muito importante, mas o filho sente. E na verdade, ele entende assim, toda essa funcionalidade da casa. Quem é meu pai, quem é minha mãe, quem sou eu, quem é meu irmão, né? Aqui nesse contexto familiar. E a gente subestima, né? A gente acha que eles não fazem a leitura. Eles fazem. Eles fazem. Né? Então, assim, eles sabem. Mas eu acho que o principal, assim, o que a gente precisa passar para os filhos é que eles precisam voar. E eles precisam saber que eles têm com quem contar. É difícil um filho voar? É dificílimo. Né? Porque a função dos pais não é viver a vida dos filhos, mas eu acho que é favorecer ou criar um ambiente onde os filhos possam se sentir seguros, né? Poderem ser quem eles são, sentir raiva, porque em alguns momentos, do jeito que a gente fica com raiva dos filhos, eles também sentem raiva de nós, né? Sentir orgulho, se sentir feliz ali com eles, mas assim, poder propiciar um ambiente seguro para que eles possam voar e sempre que necessário, sempre que precisarem, eles possam voltar. Essa é a relação. Né? E principalmente ter memórias com esses filhos. Né? Porque é o que nos abastece ficar, né? Na vida adulta. A gente não estava falando de casa de vó. Né? Porque quando a gente passa por situações mais difíceis, o que nos sustenta é o que a gente vivenciou. A gente pode até não ter mais tanto contato com tios, com primas, né? Mas quando a gente encontra, tem afeto, tem vínculo, tem história. Tem memória, tem cheiro. Esses dias eu conversava com meu marido e a gente falando dos avós e tal. E eu tive avós oceânicos.
Sim, avós, gente, era uma delícia, assim, aquele estereótipo, né, de avós. E eu comentei com meu marido que eu sinto até hoje o cheiro do lençol da casa da minha avó. É uma coisa viva para mim, né? Porque foi um período que, para mim, aquilo abasteceu. Não tem mais? Não tem mais. Tem saudade, tem, mas tem história, tem memória, tem algo que foi vivido, né? Ou seja, são experiências que os filhos precisam ter. Que vai chegar uma hora que você não consegue ter. Exato. Né? A gente tem que criar. Eu até escrevi um texto numa postagem que eu fiz das férias, né? Eu tenho um privilégio de poder tirar férias com os meus filhos. E eu enxergo isso como um privilégio. Sim. Porque vai chegar uma vida adulta deles. Que nem sempre eu vou poder tirar. Nem sempre não, né? Nem sempre a gente vai estar nas programações. Vai estar nas programações, né? Isso não é desamor. Isso é a vida caminhando. Isso é a vida caminhando para onde ela deve caminhar. E se der, tudo certo. Exato. Né? Então, assim, hoje eu tenho o privilégio de poder tirar férias com meus filhos. Então, eu aproveito. Porque vai chegar um dia que a escolha não será mais minha. Né? Que é a escolha da vida. Só que se a gente propicia um ambiente seguro, né, gostoso, onde eles se sentem ali com aquele pertencendo, fazendo parte, eles voltam. Né? E eu acho que quando você fala assim, né, se tudo der certo, eu acho que porque a função de pai e mãe é ser pai e mãe, é ser chato, é pegar no pé, encaminhar, né? É hora ou outra fingir que a gente não viu né, é colocar limite, é estar lado a lado. É encaminhar isso. E não ser amigos. A gente vai se tornar amigos, se tudo der certo, lá na frente. Quando eles forem adultos. Porque a minha função não é ser super legal. Meu filho precisa sentir segurança em mim. Ele precisa saber que quando ele vem conversar comigo, né, eu vou dizer o que ele precisa ouvir, não o que ele quer ouvir. Porque a Iá vai dizer o que eu quero ouvir. E tô triste hoje, o que é que você tem pra me dizer? Né? Como que funciona no consultório? Então, essa criança, ela é levada pelos pais, certo, né? Você faz um diagnóstico ali, passa para esse pai, e você fica com a criança, né? Existe esse alinhamento? Tem uma idade média que você trabalha? Vanessa, não. Eu atendo criança, adolescentes e passei a atender adulto jovem, inclusive a minha formação em psicanálise é em adulto, né? Mas assim, o que eu observo, vou falar assim da minha experiência clínica. Quando os pais procuram, a criança é muito pequena, em geral a gente acaba fazendo mais uma avalia a criança, né? Porque assim, uma mãe me procura, então eu chamo esses pais para poder conversar, né? Para eu poder entender um pouquinho da dinâmica, qual que é a queixa, o que está acontecendo com a criança. A criança, num segundo momento, eu vou ver essa criança, então eu vou avaliar essa criança. Como é que eu avalio? A criança, ela não fala, mas a criança é espontânea, ela brinca. Então, ela vai interagir comigo, ela vai se relacionar comigo, a forma como ela se relaciona lá fora. E a partir dali, juntando, né, entrevista com os pais, esse momento com a criança, que eu vou conseguir dar uma devolutiva para esses pais. Com o adolescente não é diferente. Tá? É que o adolescente, dependendo do caso, eu prefiro ver o adolescente só na presença dos pais, porque o adolescente é extremamente persecutório. Né? Não entendi, como assim? O adolescente, a questão do vínculo com o adolescente é um pouquinho mais difícil. A criança, ela vem transferida. O adolescente, de um modo ele pode geral. sentar ali com você e não o adolescente, nada. Se ele vem só por uma demanda dos pais, eu prefiro nem pegar para tratamento. Tem que ter um sentido para eles. E quando eu falo que eles ficam muito persecutórios, é que eles sabem, diferente da criança, que todo o assunto que a gente tem com os pais é sobre eles. Então, assim, com o adolescente você tem que fazer combinados. Olha, o negócio é o seguinte, sempre que eu falar com os seus pais, ou sempre que eu falar com a sua mãe, né, eu vou te dizer, tudo bem? Ó, sua mãe vai vir aqui, você quer estar junto ou você não quer estar junto? Ah, não, Denise, eu não quero estar junto. Então, tudo bem. Depois eu vou te colocar tudo que nós conversamos, tudo bem? Tudo bem. Essa relação de confiança. Porque daí o que você faz? Você retira os pais e você passa a se vincular com o adolescente. Né? Mas assim, voltando, quando a criança é muito pequena, 3, 4, você acaba fazendo mais uma orientação para a família do que para a criança. A gente só pega quando realmente para a família está muito difícil, a família não consegue entender muito as orientações, você precisa de um pouco mais de ajuda, daí você pega. Agora, caso contrário, a partir dos 6, mais ou menos, a gente já pega para tratamento. Mas assim, por que eu falo, né, orientação para pais? Porque se a gente for pensar, o indivíduo é o hereditário, né, aquilo que passa, é o potencial inato, que é aquilo que é a gente, por isso que irmãos são tão diferentes, e é o ambiente. Então, às vezes, alguns apontamentos no ambiente, né, já ajuda muito essa família.
E é muito curioso, porque assim, ao mesmo tempo que eu quero levar um filho para tratamento, às vezes dá muito medo, porque lida com a minha sensação de impotência. Né? O que um terceiro faz que eu não consigo resolver? Né? E, na verdade, é sofrimento, porque para os pais é muito difícil. A gente não faz com o filho porque a gente quer errar. Pelo contrário, tudo que a gente faz na melhor das intenções, a gente faz com aquilo que é possível para nós. É porque a gente aprende a ser pais com os filhos. Principalmente com o mais velho. Para o segundo, a gente é muito melhor. Mas, Denise, além desse trabalho que você faz dentro da clínica, você também tem um trabalho digital, que é de orientação. É claro que a rede social, ela é muito mais curto o tempo que você tem ali, mas você consegue trazer muito assunto interessante nas suas redes sociais e que ajudam, auxiliam a família, né? A fazer. Você percebeu, e eu queria entender assim, quando que você viu essa necessidade de falar, não, agora eu também quero fazer um trabalho nas redes sociais, porque existe a rede social que é feita para, não, só vou postar a minha vida social. E aí existe a rede social profissional, que é o seu caso. Gente, olha só. Que curioso, né? Começou com ela. Olha só. É verdade, eu lembro que você... Na pandemia. Na pandemia. Porque na pandemia, eu não sou super de rede social, né, Vanessa? Apanho bastante ali. E eu lembro que na pandemia, quando começou aquela coisa, olha, vai suspender, todas as atividades vão ser suspensas nos próximos 15 dias. Eu me vi em casa, né, comecei a atender alguns pacientes no online, antes eu não atendia. Na verdade, acho que eu atendia... Porque não existia também muito isso, né? Tinha um ou outro, mas ainda era um pouco criticado. Sim. Né? E eu atendia uma pessoa em específico que tinha ido embora. Eu atendi ela aqui, essa pessoa foi embora e eu dei continuidade no online. Na pandemia, eu me vi em casa. E a Vanessa, na época... A Vanessa é a pessoa que tem uma energia, assim, contagiante. E ela fala de uma forma tão fácil que você fala, eu vou entrar nisso aí, vai dar certo. Enfim, e aí eu comecei a trocar ideia com ela. Ela me ajudou muito no início. E no começo não era tão voltado para criança e adolescente, né? Era uma questão de vida que a gente estava passando naquele momento. Era mais reflexiva, né? A gente já fazia as caminhadas nossas, 5 da manhã, 4 e pouco. Bate-papo, café. Isso, iam surgindo muitas coisas, né? E aí, quando eu comecei a postar coisas mais assim de criança e posteriormente de adolescente, eu fui ficando mais confortável, eu fui vendo que ajudava muitas pessoas. Porque às vezes a gente fala coisas que são óbvias, para mim que estou trabalhando todo dia com aquilo. Para o outro não é tão óbvio assim. E olha que engraçado que é isso daí, quando eu falo para algum cliente sobre o off e o online. Isso daí, todo mundo é adulto, todo mundo sabe o que existe. Você não vai conseguir postar toda a sua vida, nem ser tudo que você é. E também, quando a gente fala assim, só tem coisa bonita lá... Porque aquilo que não é bonito também é muito particular. Sim. Né? Pra ser exposto. Mas com a Denise foi bem assim. Então a gente saía pra tomar café, pra passear, pra conversar. Eram devaneios, né? Até hoje, né? E conversa. E quando você vê que pessoas boas têm muito a contribuir, você fala, gente, mas precisa, né? O mundo precisa disso. Né? Vamos tirar algumas coisas que não precisam, vamos colocar o que o mundo precisa. Só que, no caso de muitas pessoas, falam assim, não precisa, não vou, não quero, não consigo. E com a Dê, ela foi, né? E era uma época, né, gente, que loucura. Pensar que há 5 anos atrás, a gente usava máscara. A gente estava em casa, dando aula para filho. Aquela dificuldade toda. Muitas pessoas sem saber, com luto, né, o que ia com acontecer. medo, sem saber, com muitos... né, perdendo emprego e tudo. Então, e ela trazia muito essa questão poética. Medo da escassez, né, de comida, e a Denise tem muita coisa básico. poética ali dentro dela, né? Então ela trazia, como traz até hoje, né, nos Acho vídeos, que eu tenho né? o meu lado romântico, Um lado romântico, sonhador, né? É. Rubens Alves, então... Clarice. Então, assim, ela trazia isso e é uma potencial comunicadora, né? Então, você vê que deve ser de família, né, amiga? Então, você vê que quando você consegue trazer isso... Sou mais contida, né? E consegue ajudar uma pessoa nisso, porque parece bobeira, mas quantas de nós já não lemos alguma coisa, ouvimos alguma coisa... E que faz sentido, né? E que faz sentido. E que te levou até uma outra reflexão. Não, e é muito legal, assim, porque o fato da gente poder contribuir... Porque, assim, não é todo mundo que consegue chegar no consultório. Sim. Né?
Então, assim, só o fato de você conseguir contribuir, de você abrir uma janela na mente da pessoa, gente, é uma delícia isso. E quando a gente recebe, né, um retorno, olha, assisti tal vídeo, para mim fez total sentido, e a pessoa começa a dividir com você, você fala, é isso. E eu brinco assim, que às vezes eu pareço criança, porque você posta algo, e aí quando tem um retorno desse, fala, ai, ganhei palminha, ganhei estrelinha, né? Quase isso. Mas é legal, porque eu acho que as pessoas se identificam, e as pessoas precisam ouvir. E eu tento fazer vídeos com aquilo que eu acredito, sem colocar de uma forma rígida. Claro que um conceito ou outro a gente vai ter de uma forma mais rígida, mas eu tento não contaminar quem está assistindo. Sim. Porque eu também, né, o que a gente falou, cada casa, cada lar é singular, né? Mas aquela mãe, muitas vezes, que deve ser o seu público, né? A maternidade é mãe ali, Sim, né? sim. São pais, né? Os pais também tem essa aí? Poucos, são mais as mulheres, mas tem. Né? Muitas vezes ela tá sozinha. Muitas vezes ela não consegue dividir com alguém aquela dúvida, né? Aí você coloca um vídeo ali sobre a adolescência, ela já vai se sentindo amparada. E eu acho assim que, principalmente nos dias de hoje, a gente busca culpado pra tudo. Gente, você tá numa relação com seu filho. Você não precisa assumir a culpa, você precisa assumir as responsabilidades. Não preciso de ninguém apontando o dedo, porque a gente já lida com o sentimento de culpa. Né? Então, assim, é muito dolorido nesse aspecto. Por isso que eu falo, porque senão entra em algo muito rígido, né, de julgamento. E não é a nossa função. À medida que a gente começa a tratar um filho, ou você se relaciona de tal forma, você tem um porquê. Né? Somos mães, as 3 aqui somos mães. Nós tivemos as nossas mães que possivelmente teve dificuldade com as mães dela e sucessivamente. É o transgeracional. Os nossos pais tiveram dificuldades. Né? Coisas que a gente vive hoje. E é natural. Né? Por que eu tenho que ser tão, né, perfeita? Não posso falhar, eu vou falhar. Né? E eu vou ter a humildade de dizer, olha, filho, o negócio é o seguinte, eu pisei na bola. Aí vem o autoconhecimento, né? Exato. De saber... E aquilo que é humano, que é real. Eu acho que é isso que a gente precisa, daquilo que é real. Gente, assisti um filme ontem, que ela falou uma frase que cabe pra muitas coisas, né? Na verdade, era uma relação entre marido e mulher, né? Que ela fala assim pra ele, sabe que horas que eu sentia mais saudade sua? Quando você tava em casa. E isso fala muito, forte, né? Esse é forte. E isso fala muito das relações, né? Que às vezes as pessoas estão juntas, mas não estão. Né? Então, ter esse autoconhecimento de se conhecer, de conhecer o papel de cada um, de estar presente. Estar ali. Né? Porque se você errou, é porque você tá tentando. Né? Não é? E se você tenta, é porque você ainda tá ali. Você quer, você tem interesse naquilo, né? Sim. Isso aí, Dê. Nós temos uma pergunta final sempre. Verdade. Ai, que medo. Deixa. E a pergunta, né? Eu acho que ela vai tirar de letra. Também acho. Será, Né? gente? Eu acredito que sim. Vamos lá. Eu vou esse lado poético dela. Exatamente. Dê, a pergunta é: o que te marca enquanto Denise e quais as marcas que você deixa nas pessoas? Ai, gente, difícil essa pergunta, né? O que me marca? Eu acho que o que me marca muito são as minhas origens. Enquanto Denise, eu acho que cada um tem a sua história, cada um tem a sua vida, mas as minhas origens e a família que eu construí me marca. Eu acho que isso é o que eu tenho hoje de mais genuíno, de mais verdadeiro. E talvez o que eu marco nas pessoas... Difícil, essa é mais difícil, hein? Né? Bom, eu não sei se eu marco, mas eu gostaria de marcar nesse aspecto, que eu acho que é de poder ajudar as pessoas num mundo onde pode-se tudo, mas não se pode nada, né? Porque é tudo tão polarizado hoje, dessa forma, que eu possa, de alguma forma, ajudar as pessoas a pensarem, a discernirem aquilo que faz sentido para elas, porque isso é verdadeiro, e isso eu consigo sustentar, né? Seja na relação com os meus filhos, seja na minha relação lá fora, né? Porque à medida que aquilo faz sentido, e quando eu coloco, né, quando eu converso com pais, quando eu oriento famílias, pais, né, não é nem famílias, mas assim, é nesse aspecto. A marca que eu gostaria de deixar é de poder ajudar a pensar e fazer a diferença nesse aspecto, sem dúvida nenhuma, ter discernimento, a poder pensar com a própria mente, sem poder tocar na própria banda, né, sem seguir a banda, vou colocar dessa forma.
Ai, Forte, muito né? forte. Foi muito boa a conversa. A gente quer agradecer mais uma vez, Denise. Eu que agradeço, gente. Nossa, Sempre muito bom foi bater muito- papo. Conversar. Então, vamos deixar o @, da Denise também, para as pessoas seguirem e acompanharem o trabalho lindo que ela faz no digital. Obrigada. E também na clínica, né, Denise? Ali nas suas redes sociais tem todo o acesso para chegar até você. Então, assim, a gente vai deixar aqui e esse foi o que te marca de hoje. Esse foi um que te marca marcante. Muito bom. Marcante. Com certeza me marcou aqui, viu, gente? Muito bom, eu que agradeço. Né? Muito importante para mim estar aqui. Enfim, eu tenho uma relação com a Vanessa, né, muito antiga, quando a gente disse. E a Tati é amiga do meu irmão, então amigos dos irmãos acabam, né, sendo amigos nossos também. Então, realmente, eu agradeço e tô saindo daqui abastecida com vocês. Muito bom. A gente também, a gente queria continuar, né? A conversa não para, né? Não acaba. Não acaba. Vamos deixar pros bastidores.